vou enchendo. Entendi. Aqui tem vários, né? Tem vários. Eu Ele? estou começando a irrigação agora de novo. Ah, sim. Estava pequeno, mas estava. Aí eu Tem um tomatinho cereja. tem. É esse E ali aqui. são remédios de chá. Arruda. Esse é um pequizeiro, né, dona? Esse aqui é o pé de Já tava aqui ele, não foi? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus estava criando todas as coisas, Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Durante a minha vida eu tenho uma ligação grande com plantas porque eu amo as plantas, eu amo a natureza e amo a criação de Deus e por isso eu gosto de plantas e planto. E o remédio da folha dela, ela é boa para pessoas que já estão na menopausa, serve para homem, serve para mulher, o chá da folha. E o frutinho também, só que os passarinhos comem os frutinhos. Então, isso aqui é um pé de jabuticaba. E ele dá jabuticaba o ano inteiro, desde que nós coloquemos água. Por isso, eu coloco a irrigação de gotejamento. A ideia de eu colocar o vasilhame de produtos de limpeza para irrigação de gotejamento foi praticamente um desafio. Brasília é um lugar muito seco, não chove por 6 meses e se não tiver uma irrigação, elas morrem. E eu achei que colocando uma maneira de gotejamento, então eu ia fazer com que gastasse pouca água, então eu achei que eu poderia usar o vasilhame de produtos de limpeza, era um vasilhame barato e fácil de ser usado. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muitas pessoas começaram a vir ao meu encontro e perguntar: você é a vovó Alice? Que lindo o seu trabalho! E então começaram a comentar, inclusive, dos versículos bíblicos que vão lá para ler todos os dias, porque acham interessante. As crianças gostam do trabalho, não sabiam que um pé de algodão dava no chão. E então que além do trabalho ficar bonito, também é educativo. Normalmente eu escolho os versículos na madrugada. Vou orar e então Deus vai me dando e eu vou anotando e depois eu datilografo eles todinhos, levo para uma papelaria, mando plastificar e coloco. Cada uma encaixa de uma maneira. Sim. Então hoje nós precisamos às vezes de palavras que de repente toca a gente num problema que a gente está. Quando as pessoas vão ver o nome das plantas, então tenho curiosidade. Comecei a ver que as pessoas iam lá todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, ler
E eu achei que eu poderia falar de Jesus através das plantas. E eu colocando o versículo, elas podiam se aproximar mais de Deus e elas podiam falar o que eu não podia falar às vezes à distância. A minha estratégia para envolver as pessoas nesse meu projeto foi o meu testemunho. Fazendo bem feito e deixando bonito para que as pessoas gostassem e se oferecessem para ajudar. Quando começou essa construção aqui do lado, o engenheiro chegou para mim e disse assim, olha, eu vim aqui, li o versículo, amei o versículo e todos os dias que eu chego aqui, chego mais cedo para ler o versículo. Para envolver as pessoas no projeto, eu sempre acreditei que o nosso testemunho é muito importante para qualquer coisa que venhamos a fazer. Então, eu comecei a fazer sozinha para que as pessoas vissem que era bom e agradável, tanto aos olhos quanto ao ar. Aqui não chovia e então eu me envolvi e as pessoas foram gostando do meu trabalho e então foram se oferecendo para ajudar. Tem muda de toda espécie, tem coco anão, tem cajazinho, tem cajá, algodão, tanto frutíferas como plantas ornamentais que são ipês, ipê branco, ipê roxo, ipê amarelo, de todas as cores também. Então, tem de tudo. Aproximadamente o custo deste projeto, ele não é barato, até porque nós temos que tratar a terra e tem assim temos que comprar as plantas e eu compro mudas só enxertadas. No começo eu gastava sozinha, mas hoje com o grupo nós gastamos em torno de R$10.000 ao ano. A colaboração das pessoas é uma diária que cada uma paga ao jardineiro e essa diária ela percorre por 8 semanas, ou seja, cada um paga uma diária, inclusive eu. Devo ter plantado ali umas 60 mudas ou mais. Vai-te embora, oh tristeza, e sai do meu coração. Hoje eu tenho a certeza que Jesus estendeu a mão. Eu nasci em Portugal, num lugar bem pequenininho de Portugal. Além do rio Espargo, pertencia a Santa Maria da Feira. E eu vivi em Portugal até os 22 anos incompletos, onde comecei a trabalhar novinha, com 9 anos de idade. Aos 6 eu fui para a escola, aos 9 eu terminei o primário, fui trabalhar para sustentar a minha casa. Nós éramos uma família muito pobre. E aí eu fui trabalhar e quando eu vim para o Brasil eu já trabalhava, ganhava muito bem e ajudava meus pais, porque eu sempre dei meu salário para meus pais. Aí uma tia minha foi lá e ela disse que gostou muito de mim, ela morava no Rio de Janeiro e me trouxe e eu vim com ela, ou seja, eu vim ao encontro dela. Ela me mandou a carta de chamada quando eu tinha 22 anos, porque antes meus pais não me deixariam sair de lá, e eu vim
para cá, para o Brasil. Passei por muitas tribulações, mas graças a Deus as venci, uma a uma. E eu conheci Jesus em 1984. Eu estava casada já há 10 anos e aí a minha vida não era fácil, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém, tinha só meu esposo, tinha duas crianças pequenas. E aí um dia Deus falou comigo que eu fosse para a casa dele, que ele tinha uma obra grande comigo e que o lugar onde eu estava, nessa altura eu era messiânica, e ele disse que aquele lugar não era dele e que eu buscasse numa igreja de Pentecostes. Eu nem sabia o que era isso. Aí eu falei, mas eu não sei o que é isso, eu não sei como achar isso. E Deus disse assim, busca o que tu achas. E eu disse, Senhor, mas eu não sei onde achar. E ele disse, busca o que tu achas. E eu fui buscar, na verdade, no catálogo de telefone. Aí quando eu comecei a ver o catálogo de telefone, a primeira igreja que eu vi lá de Pentecostes, que eu passava inclusive lá todos os dias, e estava lá escrito Nova Vida. Eu dizia, não quero nem saber que Nova Vida é essa. Mas veja que foi a primeira igreja, e eu vi lá, Igreja Pentecostal de Nova Vida. Eu liguei para lá, e quem atendeu foi uma secretária do pastor Antônio, e eu disse assim, olha, mas uma igreja num apartamento, e ela disse assim, não, aqui não é igreja. Eu digo, onde é a igreja? Na 412, e eu passava ali todos os dias, e então eu fui lá conheci. A igreja foi no dia da posse do pastor Antônio, ele estava sendo nomeado pastor naquele dia, e ela era pequenininha, aquela igreja. E quando eu cheguei lá, os louvores eram muito bonitos, e aquilo foi tomando conta de mim. E então eu falei com Deus assim, eu te achei e agora eu não te largo mais. E o meu encontro com ele foi pessoal e muito rápido. Então, eu tenho tanta ligação com árvores que em 1986 eu estava dirigindo ali numa das 700 e passei por um pé de abacate e ele estava carregadinho de abacate. Eu morava na 111 Norte. E aí, no que eu estou dirigindo ali, eu tive vontade de parar o carro e sentar no chão para contemplar a árvore que estava cheia de abacates. E eu falei para Deus assim, Deus, dá-me uma casinha que tenha pelo menos um espaço para eu plantar uma árvore frutífera. E ele disse assim, eu já te ouvi. E eu comecei a agradecer a Deus aquela casinha, não sabia onde era a casinha que Deus ia me dar. Passados uns 15 dias, aí o meu esposo chegou e disse assim, eu vou vender, porque nós tínhamos um apartamento na 216, e ele disse, vou vender o ágio do apartamento e vou comprar uma casa. E eu disse, aonde? Na 700. E nós fomos ver, como era eu que procurava, e eu fui ver a casa. E depois eu cheguei lá e vi uma casa bem, assim, com uma piscina bem pequenininha, assim, devia ter uns 2 metros, assim, aquilo máximo, né, a piscina. E eu disse, nossa, ela tem uma piscina. E aí, como era eu que tinha que procurar, Deus falava para mim assim, a tua casa está no lago. Mas ele não me dizia que lago, se era Lago Sul, se era Lago Norte. E aí eu perguntava ao meu esposo assim, você quer uma casa no lago? Ele dizia assim, você está ficando maluco? Como eu vou comprar uma casa no lago? Aí eu procurava na 700, mas toda vez que eu ia procurar, Deus dizia para mim assim, a tua casa está no lago. Aí eu falava com ele de novo, e ele dizia, você não está regulando bem. Mas chegou um dia, uns 15 dias depois, e ele ligou para mim, e ele não sabia que eu estava nesse pedido com Deus. E aí ele ligou para mim e disse assim, Maria Alice, eu tenho um anúncio aqui de uma casa no lago, vamos lá ver. Mas veja que antes de eu chegar lá, Deus me deu um sonho. E ele entrava comigo lá numa casa muito grande, e as paredes eram assim, velhas, e ele passeava comigo lá por baixo de umas escadas, me levava numa piscina, e ele dizia assim, esta é a casa que o Senhor teu Deus te dá. E eu disse, não, mas Deus, a casa é muito grande, é muito velha, eu não quero essa casa não, eu não gostei da casa. E ele dizia assim, não, mas esta é a casa que o Senhor teu Deus te dá. Eu digo, tudo bem, Deus, eu aceito a casa, mas eu não gostei da casa. Resultado, nós fomos lá ver a casa e eu disse para Deus assim, quero uma casa baixinha, uma casa baixa, novinha. Aí quando chegamos lá, era uma casa baixa, nova, recém-construída, e aquela casa grande que eu via, que Deus passeava comigo lá por baixo, lá dentro, era a casa de uns palestinos, era o ponto de referência, que para a honra e a glória do nome do Senhor, nós acabamos comprando aquela casa e eu acabei ganhando toda essa família de palestinos para Jesus. E me libertou.
deixou